Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia e este é o canal Vencedores, onde falamos sobre problemas de saúde e esses assuntos eles são pesquisados. Então, antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir rapidinho para vocês se inscreverem, dar um like, tá? E compartilhar este vídeo, porque ele tá bem interessante e é muito importante, tá ok? Então, bora para o vídeo? O assunto que eu vou conversar com vocês hoje é sobre infarto. Pois é, pessoal, é a crise da saúde do momento. Então, as pessoas andam tão estressadas, tão nervosas, ansiosas, se alimentando mal, não sabendo administrar o emocional, que é o pior vilão para a saúde, né? Pois quando não sabemos administrar o emocional, com certeza ele vai afetar o psicológico e vai afetar, e o psicológico, por consequência, vai afetar todo o nosso corpo, né? Ele vai afetar o estômago com as gastrites, vai afetar o coração, por que não? Se é justamente ele que é mais impactado com as emoções que sentimos, principalmente as que não são benéficas para a nossa saúde. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos problemas que afeta o coração. Um dos, porque existem vários outros tipos de problema do coração. E hoje, como eu falei, vamos entender o que é o infarto. Ouvimos falar tanto do infarto, fulano infartou, ciclano infartou, e a gente não sabe exatamente o que é. Às vezes pensamos que sabemos. Alguns realmente sabem, mas outros não sabem realmente o que é. Então, o que é o infarto? O infarto é uma obstrução que existe na artéria, né? E essa obstrução que acontece na artéria, ela impede a irrigação sanguínea que leva os nutrientes para o coração. Mas que tipo de obstrução? Boa pergunta, né? Que tipo de obstrução? Existem as famosas placas de gordura. E muita gente acha que é só isso que obstrui a artéria do coração. Mas existem outros fatores, como coágulos ou lesões que também bloqueiam o fluxo de sangue. Os coágulos de sangue e as lesões que também bloqueiam o fluxo de sangue, eles podem ocasionar em morte de parte do tecido do coração ou um dano irreversível, né? Muitas pessoas pensam que toda obstrução da artéria é por causa de gordura. Sim, na maioria das vezes sim, mas algumas vezes não, né? E o que determina isso é um famoso exame que a gente já fala, que é o cateterismo. Muito importante esse exame para quem teve o infarto, para quem está infartando. Ele é quem vai realmente indicar para o médico qual o caminho a seguir, qual o tratamento a adotar. Mas existem diferentes tipos de infarto. Porém, o principal é o fulminante, que é fatal. As pessoas que sabem do meu problema cardíaco, né, do meu problema coronário, elas sempre me perguntam: o que você sentia? Gente, eu sou cardíaca. Sou cardíaca. Elas sempre me perguntam: o que você sentia? Na verdade, quando elas me perguntam o que eu sentia, elas estão me perguntando quais os sintomas para que elas possam identificar também um infarto. E aí, eu acho prudente falar para elas que os sintomas do infarto variam, porque estudando sobre o assunto, conversando com o meu cardio, eu sei que varia de pessoa para pessoa,
nem sempre é igual na mulher e no homem, né? Então eu falo para ela dos meus sintomas, sim, e porque as pessoas precisam ter noção dos sintomas do infarto, né, para identificar e não agir como eu agia, né? Porque, gente, eu era uma pessoa totalmente sem noção, né? Porque eu sentia desconforto no peito como se fosse uma faca, sabe assim, ó, entrando. E eu achava que era gases, eu identificava como gases, né? Eu sentia uma dor insuportável na clavícula e achava que era ortopédico, mesmo que essa dor descesse pelo braço, subisse para o pescoço, pegasse na minha mandíbula, fechasse minha respiração. Mesmo assim, eu não atinava para outra coisa, mesmo até que eu não conseguisse andar do sofá para o banheiro sem me cansar, sem sentir a dor, eu não associava. Mesmo que eu andasse que nem uma senhora de 150 anos, bem devagar, quase parando, porque se eu andasse normalmente, a dor vinha automaticamente, era insuportável, a ponto de eu clamar a Deus pedindo para não morrer. Mesmo assim, eu associava a tudo, menos a sintoma de infarto. Por isso que sempre que alguém me pergunta, eu falo sim dos meus sintomas, mas também deixo claro que pode variar. Ela nem sempre pode sentir a mesma coisa que eu sentia, pode sentir outra. E eu fui tão sem noção de não associar, de não. E assim, mesmo tendo histórico de família, porque a minha família histórico é cardiopatia, hipertensão, diabetes. Eu não associava, mesmo tendo uma mãe que tinha falecido com problemas coronários, uma avó, um vô, uma tia, eu não associava. Não, eu acho que eu estava muito. Eu acho que eu fechei meu pensamento para problemas de coração, de tanto ver na família. Eu acho que eu jamais iria admitir que eu tivesse, até ser cirurgiada de emergência. Eu sentia a dor típica do infarto, mas cerca de um terço das pessoas não sentem a dor típica de um infarto. Geralmente, mulheres, idosos, negros, pessoas com diabetes, né, insuficiência cardíaca, precisam ter mais atenção, porque eu já era diabética, mas só que eu só cuidava da diabetes, não achava que precisava atentar para o coração. Então, vai muito assim de atenção que a gente precisa ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, né? A gente precisa aprender a administrar tudo isso para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Então, nós mulheres, diabéticos, negros, idosos, os sinais são muito sutis. Não assim, escancarado como eu tive, mas outros são mais sutis. Então, é importante a qualquer sinal investigar. Não faça como eu. Não fiquem à beira da morte, né? Sem nem perceber que estão. Tome mais cuidado. Estejam mais atentos, principalmente nos dias atuais em que vivemos, né? Então, eu vou falar para vocês alguns dos sintomas que podem indicar um infarto. E aí vocês precisam ficar atentos, não só com vocês, mas com quem está do seu lado, né? Com um amigo, com um parente, um colega. É muito importante. É saúde, gente. Então, alguns sintomas são dor no peito, que pode ser leve e pode ser aguda. Uma dor que começa ou a dor que começa no peito, irradia para o braço, né? Para outros lugares, tipo o braço geralmente é o esquerdo, tá? Né? Vai para o pescoço, para a mandíbula, né? E se eu tivesse se eu tivesse me interessado mais há 5 anos atrás, eu acho que teria sido menos doloroso. Aquela sensação de compressão
no peito por mais de 30 minutos, né? Aquele ardor que pode ser confundido com azia. Pois é, eu confundia com azia. Detalhe. Desmaio, tontura, vômitos, a falta de ar, que eu também sentia. A falta de ar, palpitações, a sensação de morte iminente. Gente, eu tô com ranhão na garganta, né? Mas todos esses são alguns dos sintomas que a gente pode ficar, ó, alerta, tá? Ficar ligado e por mais sutil que seja, ó, corre para investigar. Vai, procura o cardio, faz os exames para tirar as dúvidas. Conversa com ele, né? E são sensações desagradabilíssimas. Ó, te falo que são mesmo, tá? Então, mas assim, tá, Cláudia. Mas quais são os fatores de risco para o infarto? Como pode ser feita essa prevenção? Os fatores de risco para o infarto veja só, os fatores de risco para o infarto, além do estresse, né, tem o fumo, a obesidade, a diabetes, níveis altos de colesterol, vida sedentária e o histórico pessoal ou familiar, né, de doenças cardíacas. Então, tudo isso são fatores de risco de infarto. E você pode fazer a prevenção disso evitando o fumo, né, tendo uma alimentação saudável, controlando as taxas do sangue, né? E para quem é diabético e tem histórico cardíaco, fazer o acompanhamento ambulatorial e tomando as medicações corretinhas, certo? Porque a diabetes, ela influencia e muito. E você pergunta, em caso de suspeita de infarto, o que a gente deve fazer? Em caso de suspeita de um infarto, né, com todos esses sintomas que eu falei ou algum deles, o que deve ser feito imediatamente é chamar o SAMU pelo 192. Chama o SAMU, pega o telefone, liga imediatamente e fala o que está acontecendo. Não deve dirigir a pessoa que está com sintoma do infarto. Não pode, não deve dirigir, ok? Não pode carregar peso. Pode ser a dor mínima que seja. Não pegue peso. Não dirija. E segundo o Dr. Drauzio Varela, se você puder engolir, conseguir engolir e não for alérgico, você mastiga 2 comprimidos de AS porque eles ajudam a dissolver coágulos que podem ser causadores da obstrução, tá certo? E não coma nem beba nada. Exato. O comprimido se você não for alérgico, você mastiga. Engole porque é comprimido. Mas fora isso, você não come nem bebe nada. E se você estiver com alguém e essa pessoa esteja no processo do infarto, primeiro, não entre em pânico, tá? Não entre em pânico e chame imediatamente o SAMU pelo 192, ok? Você precisa manter a calma, transmitir confiança, manter a paciente ou paciente calmo e aquecido, colocá-lo numa posição confortável, levemente inclinada, tá? Afrouxar as roupas dele ou dela e seguir toda a orientação que a atendente do SAMU estiver lhe passando, ok? Isso é o que você deve fazer assim de cara, quando se tiver com alguém que esteja infartando, corrido, e como é que faz o diagnóstico do infarto. Ok, o diagnóstico do infarto é através do ECG, que pode ser, que é o eletrocardiograma ou simplesmente eletro, tá? É feito através do eletro.
Então, esse exame não só identifica o infarto, mas também o tipo do infarto e o que é primordial para o tratamento, né? Para saber o que vai ser feito naquele primeiro instante. Existem outros tipos de exame? Existem, que podem ajudar na análise de cada caso com mais precisão. Geralmente, eles são realizados enquanto a pessoa está sob os cuidados de emergência indicados pelo eletro, tá? Mas depois desses exames, feito o exame, fechado o diagnóstico de infarto, o que acontece depois desse exame? O que acontece? Bom, aí vai variar. Primeiro, se a pessoa infartou, né, tá na emergência, vai ser internado para ficar em observação e possivelmente um cateterismo, certo? Então, dependendo da condição do infarto, tem pessoas que infartam, fazem o cateterismo, mas o cateterismo mostra para o médico que não foi nada de grave, que precise de uma intervenção maior. Essa pessoa vai ser acompanhada no ambulatório, tomando as medicações, ou não, depende do caso, como eu disse, né? Cada caso é um caso, quem vai definir realmente o que deve ser feito é o médico de posse dos exames né? De posse dos exames. E aí ele vai decidir se vai precisar ser ou tomar medicação e ser acompanhada no ambulatório, certo? E dependendo do caso, pode-se haver a necessidade de uma colocação de estente ou de uma revascularização para colocar as pontes de safena mamária, né? Isso quem vai decidir é o médico. Não havendo nenhuma intervenção, não havendo nenhum tipo de cirurgia, a pessoa fica internada por volta de 5 dias, né, recebendo medicação. Olha, aluna, e zero de esforço, zero de estresse, para que a pessoa se recupere. Porém, algumas recomendações para quem já sofreu infarto. Existem sim. Tá? Não é só, sofri infarto, ok, tô bem, vou para casa, voltar ao normal. Não. Esquece aquela tua vida normal que não contribuiu para o teu coração. Pacientes que sofreram infarto devem sempre ter junto a eles uma cópia do eletro, né? De sempre deixar fácil, porque qualquer coisa já sabe onde está, é só pegar e levar junto quando for para emergência, né? Porque aí facilita os médicos saberem com o que estão lidando. Precisa tomar, caso necessário, for necessário tomar a medicação direitinho, tá? Adotar uma vida mais saudável, manter uma dieta com pouca gordura e praticar exercícios, muito importante. Fumantes, gente, esquece. Se você fuma, infartou, esquece. Primeiro que não era nem para você estar fumando, para manter tua vida mais saudável. Mas se você fuma e infartou, esquece cigarro. Acabou o cigarro para você, tá bom? E ter confiança e positividade é um passo fundamental para a recuperação. Muito importante você ter confiança e positividade para se recuperar o mais rápido possível de um infarto. E aí algumas pessoas perguntam assim: e pessoas jovens infartam? Sim, infartam. Fatores existem aos montes para infartar, mas os jovens infartam sim. Geralmente acomete os mais velhos, depois de 50 anos, mas não isentam os jovens. Principalmente os que não têm uma vida tão saudável, bebem muito, fumam muito, né?
comem muitas coisas que não fazem bem, principalmente para o coração por terem muitas gorduras, pode infartar? Pode, com certeza. E aí vem uma pergunta que algumas pessoas também fazem. As pessoas infartadas fazem sexo? Fazem? Bom, a maior parte dos casos, as pessoas são liberadas para atividade sexual cerca de 6 meses depois do infarto, tá? Não é porque ela infartou, voltou para casa, tá liberada. Não. Porque são emoções que mexem com o coração, gente. Então, o coração precisa descansar, precisa se reorganizar. Porém, dependendo da extensão da lesão, do comprometimento do músculo cardíaco e de outras condições de saúde, né, o médico pode colocar uma restrição ao sexo, assim como as atividades físicas, tá? Então, pessoal, a gente precisa aprender a administrar nossas emoções, medos e estresse, para assim termos uma vida mais saudável, um coração em bom funcionamento. Não podemos descartar também nossa vida alimentar, que influencia bastante na saúde do nosso coração, ok? Fiquem ligados na saúde, sim, sempre. Então é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o infarto, né? Como identificá-lo, assim também como evitá-lo, né? Como preveni-lo. E se vocês quiserem entender sobre outros tipos de problemas, escrevam aqui, ó, comentários que pesquise e trago para vocês, tá bom? Os links onde eu fiz a pesquisa, como eu já falei, vão estar aí na descrição. E não se esqueçam de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender todo esse processo que está tão em foco hoje em dia, que é o infarto, ok? Dá essa força aí para o canal, pessoal. Beijos, fui!